Fios Duna da Círculo nas cores verde e marrom, com agulha para crochê 3 milímetros. Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem, 2 correntinhas. Sem laçar o fio, vamos pular a primeira correntinha, introduzir na segunda correntinha e fazer um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, segundo ponto baixo. Introduzir no mesmo lugar, terceiro ponto baixo. Introduzir no mesmo lugar, quarto ponto baixo. Terminamos a primeira carreira. Vamos trabalhar no crochê espiral, não vamos fechar as carreiras. Então, nós vamos pegar um fio de outra cor e vamos marcar o último ponto pra gente não se perder no início de cada carreira. Marcamos o quarto ponto, o último ponto da carreira. E vamos continuar, sem laçar o fio, estamos iniciando a segunda carreira. Vamos introduzir no primeiro ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. Vamos introduzir no mesmo lugar, segundo ponto baixo. Fizemos um ponto e um aumento. Vamos introduzir no ponto da frente, fazer um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Vamos introduzir no ponto da frente, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Vamos introduzir no último ponto, observe que nós marcamos com o fio branco. Vamos fazer um ponto baixo, introduzir no mesmo lugar, outro ponto baixo. Na primeira carreira, tínhamos 4 pontos, na segunda carreira, temos 8 pontos. Vamos tirar o fio e vamos marcar aqui o último ponto da carreira novamente. Com o último ponto marcado, vamos continuar, iniciar a próxima carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo, e fazer um ponto baixo. Introduzir no mesmo lugar, segundo ponto baixo. Introduzir no ponto da frente, um ponto baixo. Introduzir no mesmo lugar, outro ponto baixo. Introduzir no ponto da frente, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Vamos fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo da carreira anterior, até chegarmos no último ponto da carreira. Chegamos no último ponto da carreira, vamos introduzir no último ponto e vamos fazer também 2 pontos baixos dentro deste último ponto. Tínhamos 8 pontos baixos, agora temos 16 pontos baixos nesta carreira. Vamos tirar o nosso fio branco, vamos introduzir aqui
no último ponto da carreira atual, marcando o último ponto. E vamos iniciar a próxima carreira, sem laçar o fio, no ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, outro ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior, até chegarmos no último ponto. Chegando no último ponto, vamos fazer aqui o último ponto baixo desta carreira. Continuamos com 16 pontos baixos. Vamos tirar o fio branco novamente e vamos marcar aqui o último ponto desta última carreira. Marcamos o último ponto e vamos iniciar a próxima carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto baixo da frente, fazer um ponto baixo. Introduzir no ponto baixo da frente, um ponto baixo. Vamos repetir a carreira. Um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Observe que ele já está virando. Veja, vai ficar assim. Vamos continuar um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior, até chegarmos no último ponto da carreira. Chegando no último ponto, vamos introduzir no último ponto e fazer o último ponto baixo desta carreira. Continuamos com 16 pontos baixos. Tiramos o nosso fio e vamos marcar aqui o último ponto dessa carreira novamente. E vamos continuar. Na próxima carreira, vamos fazer aumentos. Sem laçar o fio, introduzimos no primeiro ponto baixo, um ponto baixo apenas. Introduzimos no ponto baixo da frente, um ponto baixo, introduzimos no mesmo lugar, outro ponto baixo. Fizemos um aumento. No ponto da frente, um ponto baixo apenas, no ponto da frente, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo, mais um aumento. No ponto da frente, um ponto baixo apenas, no ponto da frente, um ponto baixo e um aumento. Introduzimos no mesmo lugar e fazemos outro ponto baixo. Vamos trabalhar desse jeito por toda a carreira até chegarmos aqui no último ponto. Estamos terminando a carreira no penúltimo ponto. Um ponto alto apenas, veja, no último ponto, 2 pontos baixos. Terminamos a carreira. Nesta carreira estamos com 24 pontos baixos. Vamos tirar o nosso fio e vamos marcar aqui novamente o último ponto desta última carreira. Com 24 pontos, vamos seguir. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto da frente, fazer um ponto baixo no ponto da frente. Outro ponto baixo no ponto da frente, outro ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro
de cada ponto baixo da carreira anterior até chegarmos no último ponto. Estamos no último ponto, marcado com o fio branco, vamos fazer o nosso último ponto aqui também. Vamos tirar o fio branco e vamos marcar esse último ponto desta última carreira novamente. Com o ponto marcado, vamos fazer como fizemos na carreira anterior. Um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior até chegarmos no último ponto. E depois desta carreira, vamos repetir mais 3 vezes. Vamos ficar com um total de 5 carreiras com 24 pontos baixos. Vamos fazer esta segunda e mais 3, um total de 5 carreiras. Estamos terminando a carreira, vamos introduzir no último ponto e fazer o último ponto baixo desta carreira. Vamos tirar o fio branco, vamos marcar novamente o último ponto. E na próxima carreira, vamos fazer diminuições. No ponto da frente, vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. No ponto da frente, vamos introduzir, laçar e puxar, não completar o ponto. Introduzimos no ponto da frente, laçamos e puxamos. 3 laçadas na agulha, laçamos o fio, passamos por dentro das 3 laçadas. De 2 pontos, fizemos um, é a nossa diminuição. No ponto da frente, um ponto baixo apenas. No ponto da frente, um ponto baixo incompleto, introduzimos no ponto da frente, laçamos o fio, passamos por dentro das 3 laçadas. No ponto da frente, um ponto baixo apenas. No ponto da frente, laçamos o fio e puxamos. No ponto da frente, laçamos o fio e puxamos. Laçamos o fio, passamos por dentro das 3 laçadas. Vamos trabalhar desse jeito, diminuindo até chegarmos no último ponto da carreira. Estamos terminando a carreira. Temos 3 pontos à frente. Na sequência, um ponto baixo apenas. Introduzimos no penúltimo ponto, laçamos o fio e puxamos. Introduzimos no último ponto, marcado com o fio branco, laçamos o fio e puxamos. Laçamos o fio, passamos por dentro das 3 laçadas. E vamos marcar aqui o nosso último ponto dessa carreira novamente. Estávamos com 24 pontos, fizemos as diminuições e estamos agora com 16 pontos. E vamos iniciar a próxima carreira. Sem laçar o fio, introduzimos no ponto da frente um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior até chegarmos no último ponto da carreira. Chegando no último ponto, vamos introduzir a agulha e fazer o último ponto da carreira. Vamos tirar o fio branco e vamos marcar aqui o último ponto
desta última carreira novamente. Com o último ponto marcado, vamos iniciar a próxima carreira. Um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior, até terminarmos a carreira novamente. Chegamos no último ponto, vamos fazer o último ponto desta carreira. Estamos com um total de 16 pontos. Vamos tirar o nosso fio e vamos marcar aqui novamente o último ponto desta última carreira. Observe, vamos encher o nosso limãozinho com um pouco de manta acrílica para ele ganhar o formato. Vai ficar assim. Com o limão já cheinho, vamos iniciar a próxima carreira. Vamos introduzir no primeiro ponto, laçar o fio e puxar. Introduzir no ponto da frente, laçar o fio e puxar, laçar o fio, passar por dentro das 3 laçadas. De 2 pontos, fizemos um. Estamos diminuindo. Vamos introduzir no ponto da frente, laçar o fio e puxar, introduzir no ponto da frente, laçar o fio e puxar. Laçar e passar por dentro das 3 laçadas. Introduzir no ponto da frente, laçar o fio e puxar, introduzir no ponto da frente, laçar o fio e puxar, laçar o fio, passar por dentro das 3 laçadas. Vamos trabalhar desse jeito até chegarmos no último ponto da carreira. Estamos terminando a carreira. Temos os 2 últimos pontos, vamos introduzir a agulha. No penúltimo ponto, laçar o fio e puxar, e introduzir. No último ponto, laçar o fio e puxar. Laçar o fio, passar por dentro das 3 laçadas. Estamos com um total de 8 pontos. Vamos tirar o nosso fio branco e vamos marcar novamente o nosso último ponto. Vamos fazer a última carreira, repetindo o que nós fizemos na carreira anterior. Estamos com 8 pontos e vamos para 4 pontos. Sem laçar o fio, introduzir no ponto da frente, laçar e puxar. Introduzir no ponto da frente, laçar e puxar. Laçar o fio, passar por dentro das 3 laçadas. No ponto da frente, a mesma coisa, 2 pontos juntos. No ponto da frente, a mesma coisa, 2 pontos juntos. E nos 2 últimos pontos, a mesma coisa. Introduzimos no penúltimo ponto e no último ponto que está com o fio branco. Vamos já tirar o fio branco para ele não ficar preso.
Ficamos com um total de 4 pontos e terminamos a carreira. Vamos laçar o nosso fio, passar por dentro da laçada da agulha e puxar e cortar aqui o nosso fio. Fica assim o nosso limãozinho em crochê. Vamos usar em aplicações com folhas. E se você não quiser uma aplicação com volume, veja, eu fiz outro aqui. Você não enche com a manta acrílica, você simplesmente dobra e vai aplicar também. Vai ficar assim uma aplicação sem volume. Podemos usar nas aplicações um pontinho com agulha de costura, cola quente, cola para tecido ou a cola universal. E fica assim o nosso limãozinho. Ele é compridinho, tipo americano. Limãozinho em crochê.